Gente, depois de quase 8 anos, o Rafael Susmarques, acusado pela Polícia Civil de assassinar de fato a ex-fisiculturista, a Renata Mugiati, ele vai vir para cá, para o Tribunal do Júri, para responder por esse crime. Ele que já foi indiciado, Lucas, foi indiciado por homicídio com a qualificadora do feminicídio, meio cruel, motivo torpe e ainda a fraude processual. Gente, esse caso começou lá em 2015, quando a Rafaela ela caiu do 31º andar de um prédio no centro da capital. A princípio, quando aquilo aconteceu, o corpo dela foi recolhido. O médico Rafael Susmarques, ele tentou se defender de alguma forma, dizendo que ela teria cometido suicídio. E nessa tentativa de defesa, ele apresentou, na época, as investigações, os dados dizendo que ela estava em depressão, que ele estava tentando se separar dessa mulher, os dois estavam juntos há aproximadamente 7 meses, e aí naquele processo de separação, de uma conversa que os dois estavam tendo naquela noite, ela, segundo palavras dele, descontrolada, começou a ameaçar cometer suicídio lá do alto do prédio. Inclusive, ele até mandou e disponibilizou à polícia uma foto da Renata Mugiati na beira da janela. Ele tirou essa foto só para demonstrar que ela possivelmente naquele momento já estaria ameaçando a cometer esse suicídio a pular daquela altura toda. Gente, posteriormente vocês vão lembrar, ele não ficou preso, mas aí a polícia acabou descobrindo com indícios depois de um laudo feito no Instituto Médico Legal de que antes dela cair daquela altura, ela já teria sido morta pelo Rafael, morta asfixiada. E ele só descobriu isso, a polícia só descobriu isso depois que, na verdade, também desvendou uma fraude processual, porque esse médico teria pago uma quantia de mais de R$300 mil a um médico legista do ML, que foi exonerado, inclusive, e também está respondendo por esse processo, também é réu nesse processo, porque esse médico teria falsificado um laudo, afirmando de fato que a morte dela teria sido ocasionada pela questão do suicídio. Ela morreu quando caiu lá no solo do prédio. Aí, gente, a reviravolta foi maior ainda. Rafael, que não teria sido preso, não estava preso, depois ele foi preso por conta disso, acusado pelo homicídio, conseguiu uma liberdade condicional e mesmo em liberdade condicional, faltou a uma audiência porque estava jogando pôquer. E desde então, desde 2019, ele está no Complexo Médico Penal, preso, respondendo preventivamente por esse crime, e hoje acontece o julgamento. Hoje, ele deve sair do CMP e vir aqui, para o Tribunal do Júri para escutar todas as acusações que serão feitas contra ele, da mesma forma tentar provar essa questão do suicídio não ter acontecido, ou melhor, tentar provar a situação do suicídio ter acontecido e ele não teria sido um homicida nessa situação, para provar ao júri popular. Rafael, sim, vai a júri popular, tá? Hoje nós teremos aqui quase 90 pessoas convocadas para o júri para realizar esse conselho de sentença, para compor esse conselho de sentença. Dessas 90 pessoas, 7 estarão ali sentadas no banco ouvindo todas as histórias que deverão ser contadas. Primeiro pela acusação, Lucas. Primeira acusação fala. E eu já digo aqui que a expectativa é que essa acusação dure a tarde inteira. Posteriormente vem a defesa falando na situação, tentando defender de todas as acusações que já foram feitas. Posteriormente vem o interrogatório do Rafael Susmarques, que ele vai falar para todo mundo o que de fato aconteceu naquela noite, tentar convencer as pessoas junto com os advogados que ele contratou. E aí vem os debates entre os advogados. Ao final disso tudo, Lucas, o júri popular vai decidir se ele será um condenado ou um inocentado dessa história toda. E eu acabei de falar tudo isso aqui, tudo isso que eu falei não vai acontecer apenas essa tarde, gente. O julgamento começa a partir das 13 horas. Não é apenas uma tarde que vai durar isso aí. A expectativa são 3 dias de julgamento, ou seja, o capítulo final pode acontecer na sexta-feira apenas. E a equipe de reportagem da Rede Massa estará aqui comprometida a mostrar todo o resultado para você nesse capítulo final que nós acompanhamos desde o começo. Rafael tem uma acusação pesada para cima dele, Lucas. Vamos ver se ele vai ser condenado aqui ou não. São 13 horas e 3 minutos. O Douglas Bandeira está por lá, tem gente chegando. Eu já vou terminar de te exibir a reportagem, mas parece que o Susmarques está chegando por lá, hein, Douglas? Tá chegando aqui, viu, Lucas? E agora há pouco a gente estava conversando aqui com a Tina Mugiati, irmã da Renata, né? Que chegou aqui para esse julgamento também com toda a expectativa. E aí depois que nós fizemos essa entrevista coletiva aqui praticamente, ela falou tudo o que ela esperou durante esses 8 anos. Agora a gente está acompanhando aqui a chegada no carro do sistema penitenciário, do departamento penitenciário, de fato, do Rafael Susmarques. Ele que depois de alguns anos deixou o Complexo Médico Penal e vai chegar aqui no Tribunal do Júri como réu agora, né? Antes ele era um indiciado, agora sim vai chegar como réu. Então a gente está acompanhando a chegada desse homem, responsável ou pelo menos acusado pelas investigações de ser o autor
do homicídio aí da Renata Mugiati, acusado de jogar ela depois de ter asfixiado a mulher de 31 anos e jogá-la no 31º andar de um prédio no centro da capital. Agora a gente acompanha a chegada dele aqui no Tribunal do Júri. Existia de fato essa expectativa. O julgamento vai começar a partir das 13 horas e 30 minutos. É júri popular, agora são 13 horas e 4 minutos. Ele chegou com antecedência, como já era esperado, justamente para acontecer todos aqueles ajustes necessários, ele ficar no lugar correto para acompanhar tudo o que vai acontecer com ele. A partir de agora, Lucas, quando ele entrar no Tribunal do Júri, ele vai escutar tudo pelo que ele está sendo acusado, todas as histórias que as investigações conseguiram a respeito dele, tudo que o Ministério Público vai acusar da mesma forma, advogados de acusação, e na sequência os advogados contratados por ele, né, eles vão ali dar todas as defesas necessárias, as justificativas que ele teria tido, mais uma vez tentar reforçar aquela tese que ele tinha, dizendo que a Renata Mugiati teria cometido suicídio porque estaria em depressão, e aí naquela conversa que os dois estavam tendo dentro do apartamento, existia ali uma conversa de fim de relacionamento, e aí ele vai tentar, de certa forma, né, colocar ali para o júri popular, lembramos aqui, são 7 pessoas que vão decidir o futuro dele, ele vai tentar para o júri popular esse convencimento, afirmando que ele seria o inocente dessa história. História que teve diversas reviravoltas, né, Lucas? Várias reviravoltas, inclusive até com os advogados de defesa da Renata Mugiati. A princípio era um advogado, depois agora outro assumiu, da mesma forma o lado dele, né? E agora existe sim essa expectativa, um sistema bastante reforçado aqui do Departamento Penitenciário. Algumas pessoas, alguns agentes foram convocados para fazer o reforço para a segurança dele, né, para que ele pudesse desembarcar aqui no Tribunal do Júri. A gente está aqui nessa expectativa pela abertura ali da porta do automóvel para que ele saia e entre lá e finalmente esse julgamento possa acontecer daqui a alguns minutos. A nossa equipe de reportagem está acompanhando tudo isso aqui de perto, ao vivo, no Tribuna da Massa. Lembrando, a gente acompanhou desde o início, lá de setembro de 2015 para cá, e aí foram quase 8 anos de inúmeras reviravoltas, divisão de homicídios investigando essa situação. Aí nós tivemos ali médicos legistas sendo investigados, inclusive sendo até indiciados. Um laudo inicial, né, que entrou ali justamente para colocar a Renata Mugiati como morta por conta da queda. Depois o segundo laudo veio depois de uma exumação, e aí afirmou e na verdade revelou que ela teria sido morta no apartamento, né? E aí até um terceiro laudo justamente para constatar e confirmar o segundo, ou seja, várias e várias reviravoltas. Agora a gente está acompanhando aqui de fato, a porta ainda não conseguiu, eles não conseguiram abrir a porta ali do carro do Departamento Penitenciário, os agentes estão numa certa dificuldade, pelo que eu estou vendo aqui do lado de fora, né? Existe ainda essa grande expectativa para passagem do Rafael depois de alguns anos. Ele está preso desde 2019, viu, Lucas? E aí é o que a gente até destacou aqui. Essa prisão que ele teve em 2019, ela veio muito graças a um trabalho realmente do nosso produtor aqui da Rede Massa, que flagrou esse homem ali naquele campeonato de pôquer, o que foi na época uma coisa inacreditável, né? Esse momento do flagrante ali, porque ele deveria estar numa audiência de instrução, e aí o nosso produtor foi lá, conseguiu flagrá-lo, e com base nessa foto que nós encaminhamos para o Ministério Público, é por isso que ele está lá no Complexo Médico Penal, preso desde 2019. E agora ele sai do Complexo Médico Penal e vem aqui para a viatura do Departamento Penitenciário, e agora sim ele vai passar para chegar ali ao Tribunal do Júri. Existe sim na verdade, um espaço muito pequeno para proteger a imagem do rapaz aqui, espaço bem pequeno que a gente vai conseguir visualizar ele passando aqui para entrar no tribunal. O reforço realmente é muito grande. Eu vi ali mais de 10 agentes do Departamento Penitenciário para tomar conta dessa segurança, né? A gente sabe que esse foi um caso que chamou bastante a atenção de toda a população, então existia sim esse temor para quando ele descesse da viatura, não existissem aqui alguns processos, alguns protestos no local, e aí como existiu esse reforço gigantesco justamente para garantir a segurança desse rapaz que hoje é réu. Então você viu ali, ele passou muito rapidamente saindo do carro do sistema penitenciário, agora entrou no Tribunal do Júri. Agora, Lucas, é questão de minutos para o julgamento começar. Depois de tanto tempo esse julgamento vai começar. E hoje é um dia difícil, porque a Tina, a irmã da Renata Mugiati, que conversou com a gente agora, ela mais uma vez vai ver esse homem de perto ali, ó, vai ver esse homem praticamente meio que frente a frente, porque ela também vai fazer parte da acusação. Então é um dia difícil para ela, para os outros familiares, para os amigos da Renata que vão reviver toda aquela história de 2015, mas pelo menos dessa vez para que tenha um capítulo final, né? E evidentemente que a condenação é o que todos estão esperando.